Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Epístola ou livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que nos diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Vamos orar. Pai, te peço perdão de todos os meus pecados, e assim, quem sabe, me tornarei digno de falar do teu amor, da tua palavra. Senhor, tem misericórdia de mim. Fala com o teu povo e através desta palavra que traga ânimo àquele que neste momento está triste, cabisbaixo, se sentindo-se fraco. Santo Espírito, convence o pecador do pecado para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Meus amados, Tiago escrevendo, ele vai escrever sobre provas e tentações. E o interessante entender é que prova não mata crente. Não mata crente. Independente das provas que já passamos, é bem verdade de que em alguns momentos estávamos vulneráveis, mas em outros momentos estávamos, acima de tudo, revigorados ou alicerçados na palavra do Senhor. E quando eu estava a priori pedindo ao Senhor uma palavra, o Senhor me mostrará esta palavra de modo de que o que mais tem nos dias atuais são pessoas passando por provas e tentações. Mas entenda biblicamente de que prova é diferente de tentação. Prova é aquilo que eu passo para ser aprovado ou, acima de tudo, qualificado para merecer uma vitória da parte do Senhor. E tentação é o adversário que muitas vezes provoca para que eu desista dos projetos de Deus. E isso não é por conta do dicionário, não. Mas é por conta do que eu penso, do que eu entendo. É bem verdade de que alguém pode até discordar. Mas uma coisa eu tenho certeza: provas e tentações sempre vão nos ensinar alguma coisa. E eu estive meditando acerca de tudo isso, porque quando alguém, muitas vezes, quer saber se alguém o ama, alguém prontamente pede uma prova de amor. Você já parou para observar? Aí alguém chega para o outro e diz: você me ama? Ele diz: então prove. E a prova muitas vezes não é a das tão fáceis. E Tiago, como bem sabemos, ele está narrando essa leitura e falando logo de início, dizendo: olha, sabendo que a vossa prova desenvolve a perseverança, capítulo 1, versículo 3. Mas o mais interessante é no capítulo 1, versículo 2, Tiago dizendo para os irmãos: olha, meus irmãos, tende por motivo grande alegria ao passardes, ou quando passares pelas provações. Entenda, ele não está dizendo quando você fica numa provação, quando você entra, mas ele está dizendo quando passa. Por quê? Porque nenhuma prova é para sempre. Mas, acima de tudo, quando passamos pela prova, a gente consegue se alegrar. A gente consegue se animar e dizer: ah, como foi bom. Graças a Deus, Deus me deu vitória. Infelizmente, há muitos que atribuem o passar da prova a homens, a pessoas, mas nunca a Deus. Mas eu preciso, à luz da Sagrada Escritura, te orientar de que sempre quando passamos por alguma coisa, o mérito nunca é nosso, sempre é de Deus. A saber que nós somos cuidados por Ele, amparados por Ele. Quando muitas vezes a gente percebe que alguém um dia passou por um momento tão triste, tão conturbado, tão desolador, e muitas vezes a gente vê como alguém conseguiu passar por aquilo. Na verdade, foi o próprio Deus quem o fortaleceu. As provas sempre vão nos ensinar alguma coisa. Muitas vezes a não confiar em alguém que não devia.
muitas vezes a achar que alguém vai nos ajudar e na verdade isso nunca chegaria. Mas o que eu quero te orientar e te deixar sitiado é de que Deus, Ele sempre nos ensina algo. Lembra de Jó? Jó passou por tudo aquilo e aprendeu de que antes ele ouvia falar do Senhor, mas agora, após ele passar por todo o processo que ele passou, ele obteve do Senhor uma maturidade. A prova, ela vai muitas vezes nos trazer uma maturidade e de igual modo uma tentação vai nos fazer provar se de fato nós merecemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Tem muita gente que é tentado e termina caindo, mas tem muita gente que é provado e termina sendo aprovado. Resta saber onde está solidificada a sua raiz. Resta saber onde está fundamentado a tua fé. Eu não estou aqui para julgar alguém ou para ajudar quaisquer que seja a pessoa, mas eu estou aqui para te alertar à luz da Sagrada Escritura de que Deus nos ensina, de que Deus nos exorta, de que Deus a cada dia vai tratando conosco, tirando o eu. Antes nós agíamos de uma forma, mas hoje nós agimos de outra forma, a saber de que Deus é o melhor professor, é o melhor instrutor espiritual para nos ensinar em determinados momentos. Pois bem, continuando, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 4 de Tiago: ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo por falta coisa alguma. É isso que eu acho interessante. É isso que eu me alegro e me animo, onde a qual a gente vê o agir de Deus em cada situação. Quando eu olho para isso, eu percebo de que a perseverança, ela começa uma obra dentro de nós e ali vai nos amadurecendo, vai nos tornando, acima de tudo, uma pessoa completa. Porque sabe, quem não tem esperança, quem não tem perseverança é tão incompleto. Pastor, e como é que eu me completo? Através da palavra, através do deixar ser permitido ser cuidado por Deus, ser amado por Deus, amparado por Deus. Bem sabemos de que muitos não querem isso, querem viver dissoluçamente, do jeito que querem, em busca dos seus próprios prazeres, delitos. Isso muitas vezes atrapalha o agir de Deus em nossas vidas. Pois bem, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: olha, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dará a todos e não lance em rosto. Ah, como eu aprendo com isso. Mas quando eu olho para a última leitura que fizemos, ou melhor, a primeira, quando ele vai dizer sobre bem-aventurado no original, quer dizer feliz. Feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Feliz não é aquele que desiste, mas feliz é aquele que suporta. E aqui eu aplico esta palavra, terminá-la dizendo: eu sei que está difícil, mas suporte. Suporte mais um pouquinho. Eu sei que talvez você não esteja entendendo como Deus está trabalhando, mas suporte. Porque você vai ser chamado por Deus e vai receber uma coroa, a coroa da vida. E vai dizer: olha, ele é feliz porque ele suportou por mim a provação. Ele passou por etapas, mas ele e ela não desistiram. E eu tenho um orgulho dele e dela. Infelizmente, muitos não suportam. Infelizmente, muitos estão vulneráveis. E isso, muitas vezes, tornam ou transformam pessoas que eram tão sonhadores em pessoas frustradas.
Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não seja agradador de pessoas que não sentem a tua dor. Mas acima de tudo, acredite em você próprio e lute, porque quando faltar-lhe forças, Deus te levantará com a mão dele e mostrará o seu amor. Eu sei que isso não é fácil ou não vai acontecer num estalar de dedos, nem num piscar de olhos, não. Mas isso é um processo onde a qual você vai aprendendo através das provas, para que o Senhor, como diz a leitura que fizemos, tem uma coroa para você, para aqueles que o amam. Deus só corrige e repreende a quem ama. Se Deus não está abrindo os teus olhos, se você infelizmente não gosta de ser corrigido por Deus, então está na hora de você pensar, mudar o teu modo de pensar. Porque Deus me ensina e te ensina todos os dias através da palavra dele. Amém. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Este foi o Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Amém. Ô glória.